Bom dia a todos. Falta um minutinho para a gente começar. Peço que todos permaneçam com o microfone desligado enquanto os palestrantes falam. E quando terminar a fala, a gente vai abrir para perguntas. Eu vou fazer a apresentação. O Geraldo Gonçalves é da FBN, atua há 27 anos na Biblioteca Nacional, na área de tecnologia da informação. Ele atualmente exerce o cargo de coordenador de TI da FBN, possui bacharelado em ciência da computação, com pós-graduação em análise, projetos e gerências de sistemas pela PUC-Rio. Ele foi o idealizador e coordenador técnico do projeto do Data Center da FBN, implementado em 2012. E o Rodinelli Sadi, né? É Sadi? Saad. É, SAD. Saad, ele atualmente coordena o grupo de preservação da web e trabalha como coordenador na unidade de infraestrutura e preservação digital e segurança da informação do projeto Cielo Brasil. É pós-graduado em gestão de sistemas e segurança da informação e pós-graduado em perícia forense computacional. Ele é tecnólogo em redes de computadores pela Faculdade Oswaldo Cruz. Está com a palavra o Rodinelli e depois o Geraldo vai dar continuação. Obrigada pela presença de todos. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Estão vendo a minha apresentação? Sim, estou vendo. Ok. Sim, Rodinelli. Bom, esse webinário ele tem como foco, né? Principalmente foi um problema que foi detectado, inclusive no Cielo, que é a relação dos impactos com o surgimento da IA, né? O que foi percebido no decorrer deste ano, que houve um aumento significativo de acessos, né? E não só de acessos, como também, por consequência, esse número de acessos começou a haver uma degradação dos serviços do CIA, né, em si. E avaliando algumas instituições, ou até mesmo notícia relacionado à área de tecnologia, e, inclusive participando de grupos como o do Dataverse, né, a gente detectou que inúmeros repositórios estavam sofrendo com esse aumento significativo de acesso, né? E foi percebido que esse aumento significativo não tinha relação com acesso humano, mas sim com o acesso de bots, né, de IA, né, o que me parece que elas têm como objetivo de aprendizado de máquina, né, e acessando de forma arbitrária esses repositórios, né, e aí começou uma questão, né, de como que as instituições ou a parte ou o setor de tecnologia da informação iria lidar com esse tipo de acesso, né? E aí o tema, né, que é o efeito cascata dos bots de IA no arquivamento, se esse aumento é tão significativo ao ponto de impactar diretamente ao acesso, porque imaginemos que se de repente a sua instituição, o seu repositório tinha pouco acesso e não requeriria um poder computacional muito alto, como memória, processador, e de repente começa a requerer isso, quais são os impactos que existem no arquivamento? Consideremos que se aumentou a quantidade de requisição, de acesso por essas IAs, serviços começam a ficar indisponíveis. E não só indisponíveis, como também lento, né? O indisponível é a forma catastrófica que podemos dizer, mas a lentidão ela pode impactar diretamente. Então, se a gente pensar que lentidão e indisponibilidade
vai ter um impacto diretamente no arquivamento, né? Então foi pensando nisso que a gente preparou essa apresentação, né? E aí, analisando o panorama internacional, eu avaliei um relatório que é da COAR, né? A COAR ele é o se eu não me engano, ela é uma confederação, né, de repositórios de acesso aberto, né? E aí eles fizeram uma avaliação com alguns repositórios, alguns que eu digo em torno de uns 60 a 70 repositórios, para avaliar quais desses repositórios tinham impactos diretamente com a IA, né? E aí a gente chegou ao seguinte, né? Que 90% desses repositórios institucionais estavam sob ataque. Ou seja, se a gente considerar é, a maioria desses repositórios, né, eles estavam tendo tipo de acesso que era detectado como IA, proveniente de IA, né? E aí, o que foi percebido é que a forma como o acesso, principalmente proveniente do Meta, né, que é a empresa que abarca o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, eles estavam, de forma arbitrária, fazendo esse tipo de coleta, né, que degradava diretamente o acesso. Inclusive, tem essa frase aqui, que é uma frase que está diretamente nessa fonte, que é o relatório, né, onde foi detectado que é, a quantidade de bots de acesso vindo de diferentes bots, né, de diferentes empresas de IA, era em horários totalmente diferentes, né, não tinha um padrão e era 24/7, né, ou seja, era uma luta constante entre esses repositórios de tentar fazer bloqueios vindo desses bots, né? E por consequência, como é uma corrida de gato e rato, né? Houve as consequências uma degradação de performance, isso em horários específicos do dia e pelo menos uma vez por semana o sistema falha completamente. Isso aqui é extremamente crítico se a gente olhar no aspecto de arquivamento ou de preservação, né? Principalmente que se a gente executa uma preservação, né, ou um arquivamento de um site da web, né, principalmente dos repositórios institucionais, está fora, simplesmente há uma falha, né, naquele arquivamento do site, né? E aí existe o que a gente tem nesse panorama olhando para o relatório, né? E não só para o relatório, como outras fontes aí que vai estar nas referências do que a gente já vai apresentar, né? Que 90% dos repositórios sob ataque, ou seja, que o qual o relatório detectou, que em torno de 66 a 70 repositórios, eles perceberam que estava sob ataque, né? É, o Dark Visitor aqui, que é um website onde ele monitora todo tipo de agentes, né, de IA que está agindo em torno do globo, né? Eles perceberam que o MetaBot, que é da empresa Meta, ele tinha um padrão arbitrário, né, de forma de fazer esse tipo de coleta de informação, né, de crawler, né, que seria a própria coleta, que era de uma forma arbitrária que deixava o sistema lento ou indisponível, né?
se a gente olha que uma empresa ela pode fazer uso de alguns recursos que a gente chama de cache, que existem empresas, né, que são pagas para fazer esse tipo de cache, para deixar as páginas web mais rápidas. Uma vez que eles têm um orçamento e sabem qual é o padrão do tráfego de internet, eles sabem o gasto que se tem no final do mês. Mas, com um aumento significativo de coletas oriundo das IAs, simplesmente houve um aumento significativo desse tráfego. Ou seja, essa empresa que é a Read the Docs, ele detectou que em um mês eles tiveram 73 terabytes só de tráfego partindo de IA. Isso é muito dado, isso é muito dado trafegado, né? É, e frente a isso, a gente pode perceber aqui, como essa é uma outra fonte, que é a Fortune de 2024, detectou que a empresa Meta ela investiu pesado em isso por ano, né, 400 bilhões, só para fazer esse tipo de coleta, né? E aí percebam que aqui esse amarelo, que é a Read the Docs, que tem uma ligação intrínseca com esses 73 terabytes, né? Ou seja, eles perceberam que só o gasto que eles tiveram com isso aqui é na casa de US$ 5.000. É significativo comparado com isso, porque talvez eles não gastavam tanto, não devia passar nem de US$ 500 isso aqui. Então houve um aumento significativo. Já a 404 Media, que é uma outra fonte aqui, ela detectou, né, através esse iFixit, que é um website que eles colocaram aqui, que houve um acesso de 1 milhão. Essa iFix aqui, ele reclama dessa situação porque não era significativa a quantidade de acessos que eles recebiam, né? Então, são evidências convergentes que a gente percebe que tanto questão de investimento, perda financeira e de disponibilidade também, né? E aí, aqui, que informação que a gente tem, né? Que é interessante. É, o, muito desses agentes, né, de IA, eles simplesmente faziam, isso é uma informação que parte da Dark Visitor, né, que ele simplesmente fazia esse tipo de coleta de forma arbitrária, né, e não só arbitrária, como esses nomes aqui, se vocês olharem, como Cloud Web, né, é o que a gente chama o nome que é atrelado ao agente que vai fazer a coleta. Então, quando a gente sabe quem é quem vai fazer a coleta, a gente pode dizer permitir ou não. Mas se esse nome é trocado constantemente, simplesmente a gente não sabe se estamos bloqueando ou permitindo. Então, a Cloud, né, que é a Cloud AI, né, que é uma das instituições aí de IA, né, empresas de IA que é fortemente aí concorrente da ChatGPT e de outras, ela era um agente que simplesmente era um atacante, né? Se a gente for classificar aqui, ele estaria nessa categoria, né? Porque ela não avisava necessariamente que havia mudança de nome, né? Veja que aqui eles também falam sobre esse Apple Bot Extender, né? Que é outra questão com relação ao nome que se dá ao bot, né? Porque um bot ele é nomeado, né? E quando você sabe o nome, você consegue criar critérios. Mas uma vez que você muda constantemente isso aqui, perde o significado, porque todo dia o especialista de TI, o analista, ele chega
e ele percebe que aquele bloqueio simplesmente não teve, não surtiu efeito porque o nome foi trocado, né? Isso também aconteceu com o Meta Extend Agent, então são três aqui, né? Que foram durante esse período que ele está colocando aqui, de junho de 2024, como um dos ofensores, né, do processo. E aqui a Dark Visitor fala, é impossível para proprietários do site acompanhar manualmente isso aqui. E realmente é, porque imagine que se você todo dia teria que olhar o aumento do tráfego e de onde está partindo, você teria que criar de uma forma automatizada para saber quem são esses ofensores, né? E de repente, esse aumento nem não necessariamente poderia ser de IA, mas poderia ser de legítimo mesmo de humano, né? Então, é um trabalho que para o especialista de TI ele tem que perder aí pelo menos uns 10 a 25% do seu tempo numa semana, né? É, a questão do robô, né? Não sei se é claro para vocês, mas deixa eu só mostrar uma situação aqui, como que o que seria um robô, né? Se a gente, eu vou só trocar a tela aqui, só para mostrar para vocês o que é um robô, tá? Para ficar mais claro, né? Ó, por exemplo, o Cielo, vocês estão vendo aqui, né, a minha tela, né? Ó, Sim, O Cielo, ele tem o site é esse, né? Ó, www.cielo.br. Mas quando a gente olha para o robô, para um arquivo depois do barra, ele chama robots.txt. A apresentação, a próxima tela que eu vou mostrar, é falando sobre ele. Perceba o seguinte, que o robô ele tem uma instrução aqui. Para quem é essa instrução? É para os indexadores, como o Google, o da Microsoft, que é o Bing, né? E tem outras, né, que tem muitas chinesas também aí que fazem coleta. Então, são indexadores de busca, né? E aqui é uma instrução. Eu digo o seguinte para ele: olha, quando você tentar acessar de mim, eu estou bloqueando. Eu não quero que nenhum agente tenha acesso faça a coleta, né, do barra de mim. Mas qualquer outro coletor, né, crawlers, né, coletores, pode fazer o que quiser no site. Então, o Cielo, ele não bloqueia ele não bloqueia nenhum dos agentes de busca, né? É, tem outros sites, talvez, deixa eu ver se eu tenho, ó, esse aqui é um outro site do Cielo. Veja que aqui o comportamento já é diferente. Eu não digo para ele que todos poderiam acessar. Eu só digo que alguns podem. Quem são esses alguns? Ó, veja, ó, Lox Cache, MSN, Bing Bot, que é da Microsoft, esse Slurp, Yahoo. Isso aqui são nomes. Lembra que eu havia comentado que os agentes têm nomes? O Google, ele tem um nome, ó. Esse nome é o que garante que eu estou dizendo que ele tem permissão para fazer isso, né? Dada essa informação, agora eu vou retornar para. Talvez ficou mais claro, espera. Agora eu vou retornar ficou aqui para. assim, Rondinelli. Que bom. Vamos voltar aqui. Aí, deixa eu só tirar aqui da tela. É, aí eu falo o seguinte: o vácuo é legal, né? O robô TXT não protege. O que quer dizer isso, né? Veja que aqui em vermelho, né? Eu digo o seguinte, que ele não é legalmente vinculante. Eu digo, ele não tem poder de lei, né? Mas ele é um padrão de técnico, né? E um acordo, né, entre a internet de que o robô ele dita uma regra VIP, né? Quem tem acesso ou não, né? Quando não existe aquele arquivo, né, na falta dele,
eu estou já dizendo que a regra é permitir. Mas quando eu digo que existe um robô, o robô ele tem que ser respeitado. Mas ele não estava sendo nesse processo. É isso que é uma das situações. Se a gente olhar aqui, ó, existe informação como seletividade, OpenAI e Perplexity, tem alguns acordos de licenciamento. Ou seja, tem inclusive, não sei se foi a Perplexity ou a OpenAI, tiveram que pagar uma fortuna aí sobre a questão de questões legais do uso de obras, né, que estavam nesses repositórios aí que tem artigos e livros que são pagos, mas que a gente conhece que está aberto ao público, como o ANA Archive, né? Não sei se vocês têm familiaridade com esses aí, né? E aí, eles, a OpenAI, eles já estão tendo uma visão melhor sobre isso aqui, que eles percebem que o robô ele tem que ser um pouco mais respeitado, né? Só que se a gente olhar, né, o Meta, ele até investiu em IA, mas ele assim tem zero em licenciamento. Eles, de forma arbitrária, eles estão coletando o que tiver na internet. E aí é que é meio contraditório isso aqui, essa informação, né? Isso aqui era uma ação que o Perplex tinha no passado antes de receber o processo, né? Mas eles tinham ignorava e não só o Perplex, como muito como até o próprio Claude AI está usando ignorando deliberadamente o robots, né? Então aí voltando aqui, né? Se a gente se olharmos na questão de que muitas dos agentes não estão respeitando o conteúdo do robots, né? Porque se antes era um acordo, né, técnico, né, entre a internet de que tinha que ser respeitado e agora não está sendo, quais são os impactos que existem, né, diretamente nos repositórios? Isso aqui é baseado no relatório do COAR, né? Daqueles 66 ou 70 repositórios, detectaram uma degradação diária, 90% de degradação diária. Já 60% detectaram uma falha, um crash semanal, ou seja, o próprio site não só ficava fora, né, como também tinha outros tipos de falhas, né? Já 33% detectavam falha, indisponibilidade, né? E, e esse aqui, 20%, ele já tinha falhas que eles não falha, mas indisponibilidade que, mesmo que eles reiniciassem servidor ou serviço, qualquer coisa dessa natureza, logo depois de alguns segundos voltava a ficar indisponível. É isso aqui que ele está dizendo, né? Então, quais são os casos documentados de colapso, né? A Read the Docs, que teve perdas financeiras e detectou um tráfego muito alto. O iFixit, que teve 1 milhão de hits, né, de acesso, de requisição, forçando assim o desligar o serviço emergencialmente, né, porque se de repente aquele servidor ele é compartilhado, né, com outros serviços, ou ele tem um custo na nuvem, simplesmente isso aqui aumentaria significativamente, né? E o próprio COA detectou falhas de completamente uma vez por semana, né, do website deles, né? E consequentemente, né, com falhas, com indisponibilidade, com crash, com tudo isso, foi detectado um aumento de 10 a 50% da força-tarefa especialista, né? Dedicada apenas para combater bots. Ou seja, aquele profissional que tinha aí, usava seu tempo para outra tarefa, ele teve que direcionar de 10 a 50%. Então, assim, as instituições também estão tendo um custo muito elevado com isso, né?
É, então, assim, uma luta de poder aqui, né? De um lado, né, a gente tem as Big Techs, né? Somente a um Meta com investimento na casa dos 40 bilhões, né? Lançam bots secretamente, ou seja, não respeitando mais o robots, né? Ignorando ele completamente. Mudam esses nomes, como a Cloud AI, que antes tinha um nome e mensalmente ficava mudando, né? E do outro lado, estamos nós, aqui, os pobres repositórios, né? Detectando perda significativa financeiramente, usando a força-tarefa especialista para combater, né, enquanto poderia ser usado para outros fins, indisponibilidades, uma corrida de gato e rato, né, aí tentando adicionar quais são os novos bots que vão surgindo ou que não, né, e que estão ignorando o robots, né, de forma deliberada e sem proteção legal, né, ou seja, como é um acordo técnico, não existe nada que legalmente que diga que eles têm que respeitar, né? Se a gente perceber, né, quem tem o maior impacto nem é o comercial, mas se a gente olhar como o Cielo, como a PN, sofre com isso e tem que aumentar, tem que ter gasto com isso, tem que aquilo que existia automatização de alguns processos de arquivamento e preservação, a gente já tem que fazer uma curadoria melhor para ver se dados estão realmente sendo arquivados ou preservados, né, por conta dessas indisponibilidades. Então, se a gente olhar como repositórios culturais, tem taxa de perda de 71%, isso a gente olhando para o COAR, né? O impacto que se tem é muito crítico, né? O conteúdo dinâmico, né? É outra questão, o impacto crítico, porque a gente está olhando para uma perda de 67%. Repositórios acadêmico é alto também, eu consideraria aqui como crítico, né? Porque muitos dos repositórios acadêmicos pode estar sendo feito coleta através do LOCS, e aí o LOCS tem que ficar o tempo todo fazendo recoletas, né, para conseguir coletar corretamente essa preservação, né? E sites de notícia, que é comercial, representa 45% de taxa de perda, né? E isso, né, o risco é a geração de um buraco negro digital, né? Que é um período histórico sem preservação adequada que isso pode gerar, né? E por que essa? Aí vem outro questionamento, mas por que as defesas, né, existentes estão falhando, né? Se a gente olha para um aspecto do robô, é a questão da mudança constante dos nomes dos agentes, né? Que antes a gente tinha uma lista, aquela lista não mudava. O Cielo tem listas que a gente percebia que não mudava durante 5, 10 anos, continuava sendo o mesmo nome, hoje não mais, né? E a corrida de gato e rato aí, onde o especialista tem que consultar se houve, se surgiu ou mudou o nome desses agentes, né? Então isso aqui não tem como fazer um controle automático, né? É, isso aqui tecnicamente, se a gente olhar, né? Muitas instituições elas estão olhando para uma questão, tá? Se a gente sabe que determinados endereços de acesso, endereços IPs, estão partindo, por exemplo, do Cloud, né, do Cloud AI, e eu não quero que ele faça uma coleta, eu posso adicionar aqui no meu servidor uma regra, ou um servidor no Firewall, né, uma regra de exceção bloqueando essa relação de IP. Mas nada impede de que a própria Cloud AI, ou ChatGPT, ou Meta, mude constantemente esses IPs. E, consequentemente, dependendo de como você configura, você pode bloquear usuários legítimos. Então, de repente, você está gerando tentando resolver a questão da indisponibilidade gerada pelos agentes, mas você pode penalizar os usuários legítimos, né?
Essa é uma das outras questões que é colocada aqui, né? Sobre controle o limite da banda, né? Ou seja, é possível nos servidores você configurar ou no Firewall a quantidade, o tempo que vai demorar para acessar aquele site, né? Que seria mais ou menos você limita a banda, né? Você limita a banda fazendo com que o usuário ele tenha uma experiência um pouco com um pouco de lentidão, mas ele consegue acessar aquele site, né? São formas eficientes de reduzir esse impacto dos bots, mas o bot, ele pode também detectar que você fez esse controle de velocidade da banda, né? E aí ele se adequa a essa situação, né? E aí, consequentemente, né, se você faz também esse limite de banda, você pode impactar diretamente no arquivamento, né? E uma das soluções que foram também implementadas é o uso de cache, né? Que é o que a gente chama de CDNs. O Cloudflare é uma das empresas conhecida aí no mercado. Ela talvez pelo nome vocês não lembrem, mas é comum vocês verem alguns sites hoje que aparece um CAPTCHA, né? Para você clicar dizendo que você é humano. Então, o Cloudflare é uma das empresas que inclui esse tipo de desafio, né? E é interessante isso porque ele reduz a carga de trabalho de um servidor, não sobrecarregando mais ele, né? Mas, claro, se não é um acesso humano, ele já vai também fazer o bloqueio, por exemplo, desses agentes maliciosos, né? Existe um custo adicional e significativo, porque o Cloudflare não é barato, né? O uso de cache na internet não é barato, então a instituição hoje já tem esse desafio de pagar por uma solução que não estava no orçamento, né? Mas, de qualquer forma, ele não resolve a causa raiz do problema, né? Porque, na realidade, é só usando escudos constantes, né? Reduzir os impactos, né? É, agora, a gente vai falar sobre um case, né, com o pessoal da Biblioteca Nacional, né? Então, vou passar a palavra, e aí ele para dar continuidade a essa parte aqui. Tudo bem? Geraldo, pode começar. Tá ótimo. Bom dia, Rodinelli, Gabriela. Bom Obrigado aí dia. pelo convite para estar compartilhando com vocês aqui, né, com a rede aí os nossos desafios, e é um tema muito importante, né, porque é algo que vem impactando de forma silenciosa, né, as instituições, principalmente aquelas de memória. E aí o nosso caso aqui da biblioteca não é diferente, né, dessa problemática e dos desafios que o Rondinelli apontou. Então, assim, só para contextualizar para vocês, nós temos o nosso repositório digital da memória documental brasileira, e esse grande repositório ele tem um ativo importante para a Biblioteca Nacional, que é a Hemeroteca Digital. A nossa Hemeroteca Digital hoje, tem ali digitalizado mais de 8 mil títulos digitalizados, são mais de 30 milhões de páginas digitalizadas, e com um acesso ali de média de acessos mensais, em média ali em torno de 7 milhões de acessos. Então, é, é um acervo, é um ativo muito importante para a biblioteca. A gente iniciou esse projeto em 2012, o lançamento da Hemeroteca foi em 2012, então aí lá se vão 13 anos em que esse acervo ele está disponível aí para os pesquisadores e tem tido resultados muito importantes. Mas, em contrapartida, né, o desafio nosso é manter essa infraestrutura operacional
exatamente porque de uma forma silenciosa a gente vem notando, né, durante essa passagem dos anos, além do consumo legítimo, né, além das pesquisas dos nossos usuários, daquilo que é normal, a gente tem visto, tem sentido a degradação da infraestrutura tecnológica, em termos de processamento, de memória, de armazenamento. E aí, um grande desafio nosso foi exatamente identificar isso. Só para colocar para vocês, as questões de segurança da informação, né, eu também sou gestor aqui da segurança da informação aqui na Biblioteca Nacional, então é uma temática que a gente tem que estar bem atualizado, e a gente vê ali como as camadas, né, como se fosse uma cebola. Então tem as camadas mais internas e as camadas do meio, e a camada mais externa. Então o que a gente vai tratar aqui é da camada mais externa. Em 2024, a gente, pensando nessa camada mais externa de proteção, de segurança da informação, a gente fez a contratação junto ao CERT de um serviço para esse fortalecimento da segurança, né? Esse serviço, se você puder passar aí o slide, Rodinei, agradeço o Rodinei ajudando a pilotar. Então, assim, esse serviço específico foi para focar na camada externa de proteção, né? Nosso firewall precisava ali ser fortalecido. E esse serviço que o Serpro ele denomina, né, ele chamou de GovShield, nada mais é do que a Cloudflare, que o Rodinelli até comentou, né, aí no finalzinho. Essa plataforma é uma empresa de segurança, né, da informação. Ela é bem utilizada no contexto mundial, ali em termos de 30% daquilo que trafega na internet hoje passa de alguma forma pela Cloudflare. E esse serviço oferecido pelo CERT, utilizando-se aí dessa tecnologia, né, dessa plataforma, ela vem com alguns diferenciais. O CDN para acelerar, como o Rodinelli colocou, né, esse cacheamento, as proteções, FARO, o WAF e uma série de outros elementos, né, para esse tipo de fortalecimento. O SERPRO ele oferece essa modalidade de serviço em três modalidades, bronze, prata e ouro. E como os nossos recursos são bem escassos da Biblioteca Nacional, a gente é, optou ali pela assinatura da modalidade prata, que já inclui uma série de requisitos e de elementos bem importantes, robustos para a segurança da informação, mas, porém, não nos permite utilizarmos ali o cacheamento, né? Esse serviço é lá para a modalidade ouro, né? O mais Prime. Mas, de qualquer forma, o interessante é que em 2024, quando nós fizemos essa contratação, nós miramos na segurança, assim, elementar e básica da informação dos nossos sites, né? Tudo aquilo que chega de fora para dentro da Biblioteca Nacional. E é aquela máxima, né? Nós miramos num problema e acertamos num outro, que era de desconhecimento nosso. Se você puder passar aí um pouquinho, Rodinei. E aí nós, ao implementarmos, né, esse serviço, ali em fevereiro de 2024, normal de qualquer serviço, né, a gente tem aqueles ajustes iniciais de implementação de serviço, nós tivemos uma grande surpresa, né, ali como vocês podem ver em maio de 2024, o consumo, né, do nosso tráfego ele subiu absurdamente. Ele estava numa crescente ali de março para abril, mas em maio teve um pico muito alto. E isso nos chamou muita atenção. Chamou atenção tanto internamente da equipe aqui da Biblioteca Nacional, e nós compartilhamos essa questão com a equipe do CERP. E foi bem interessante porque dentro do hall de clientes do SERPRO, o SERPRO oferece esse serviço para a Polícia Federal, para outras instituições, né? E era algo inédito também para eles. E passaram esse desafio ali para a equipe também da Cloudflare. E assim,
foi um processo realmente de validação, de verificação, aquilo que o Rodinelli estava comentando aí anteriormente. E o que foi visto, né, do comportamento dessa, desse tipo de acesso, pode passar, Rodinelli, é que em apenas 24 horas, esse serviço nosso, né, o da Hemeroteca Digital, teve mais de 1,7 milhão de requisições. E aí chamou muita atenção porque, ao analisar esse relatório, né, essas requisições, eram requisições ali que estavam sendo realizadas num período de tempo ali, numa janela de cada 2 segundos. É como se você fizesse uma paginação, né? Você, ser humano, a cada 2 segundos. Ficou comprovado, né? De fato ali que não se tratava de um comportamento orgânico, né? De um consumo orgânico, e sim de algum tipo de automação. Nesse primeiro momento, a gente baseado nessa análise, nós começamos ali a desenhar as estratégias para poder minimizar esse tipo de consumo. Eu acho que a gente vai sair daqui, né, com alguns questionamentos e com certeza a gente não vai poder responder todas as perguntas com possíveis sinalizações positivas. É a questão da corrida do gato e do rato. Então, assim, e o rato hoje está muito inteligente, está se utilizando de muitas ferramentas especializadas e que dificulta muito a questão da nossa parte de olhar e tentar identificar esses comportamentos não orgânicos, né, do consumo legítimo. E aí, infelizmente, acaba que nesse processo, né, de refinamento, a gente acaba também bloqueando, né, acessos legítimos e impactando de muito, muito a questão da preservação digital. Então, assim, foi feito um trabalho ali em cima desse refinamento, essas tentativas aí de conexões, né? Absurdamente, né? E as medidas foram tomadas com as aplicações dos regramentos ali, o AF, e pode passar, o Rodinelli, por gentileza. Então, assim, bom, algumas medidas iniciais foram tomadas para ter minimizar, né, esse tipo de comportamento não orgânico. E ali, nesse tipo de requisições, a gente conseguiu, né, com esse regramento, ter uma redução ali, parece que não é significativa, né? Se você vê ali o resultado após a implementação de 823 gigas para 735 gigas no consumo, bom, nesse primeiro momento a gente foi bem, bem, bem conservador, né, para não impactar os pesquisadores, outras instituições que utilizam do nosso ativo institucional. Então, assim, inicialmente nós fizemos essa aplicação, né? E aí, esse ano, a gente já teve esse corte temporal para o ano de 2025, mas esse regramento a gente ainda está no processo de estudo e de refinamento, né? Não entregando a idade aqui, mas para a gente aí que já tem uma certa experiência, igual aquele radinho que a gente tinha no automóvel, né? Com aquele botãozinho que a gente ia lá sintonizar o AM e o FM, né? Então, assim, a gente vai ter que ficar mexendo nessa sintonia aí para que a gente tenha um resultado positivo para o bloquear os acessos não orgânicos, né? E também não prejudicar os acessos legítimos, né? Dos nossos pesquisadores. Pode passar, Rodrigo, por gentileza. Bom, a equipe da BN Digital, né? Vem trabalhando também juntamente com a nossa equipe de tecnologia da informação e outras medidas, né? Que a gente, assim, volta a falar. Eu acho que
a gente não vai ter ali a bala de prata, né? Eu acho que é um conjunto de soluções, um conjunto de, de, de estratégias que, implementadas, elas terão um resultado ali, para minimizar essa degradação da nossa infraestrutura. Então, a gente tem monitorado, tem feito um monitoramento aí nessas regras, temos criado novas regras de WAF. A gente, na semana retrasada, a gente já fez a implementação aí do CAPTCHA para a nossa hemeroteca digital. Mas a gente também já tem conhecimento de que a inteligência artificial já está superando, né? Eles já estão treinando aí alguns coletores para que vençam esse desafio aí do CAPT, a gente está ciente disso. Agora, é importante a gente também contar com algum tipo de ferramental, né, de ferramenta que viabilize também a automatização da proteção, né? Hoje a gente pode contar aí com a Cloudflare, junto com o Serpro, mas ela não se esgota em si mesma. Como eu falei, as ações de segurança da informação, elas precisam estar em todas as camadas. Aqui a gente está falando mais da camada mais externa. Então, tem outras medidas que a gente precisa tomar e implantar nas camadas mais internas, né? Então, eu acho que é isso. Esses próximos passos serão pelos próximos anos, porque o ativo institucional ele é muito importante, né, do ponto de vista de consumo, né, do nosso acervo, e como instituição de memória, a gente vai voltar sempre àquele ponto máximo, né, do desafio de você preservar, trazendo ali para a preservação física, né, preservar aquele documento ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, dar acesso àquele documento, né, porque senão a gente não vai compartilhar a, a história, né? Então, acho que no digital a gente está meio que nesse também desafio, sabe? Preservar ali a, os nossos repositórios digitais, porque o acesso ele está sendo o Davi e Golias aí, o Redinelli, tá? O Davi aqui tá tendo que ter esse desafio aí para também dar o acesso, né? O acesso legítimo. Então é Sim. isso. Obrigado aí. Obrigado, Geraldo. E o interessante de tudo isso é que, assim, não é o nosso papel, né, é, resolver a causa raiz, né? A gente faz implementações, né, de recursos, né, para reduzir, minimizar, mitigar esses impactos, né? A questão de tudo isso é que a gente ainda tem que olhar quais são os agentes que a gente está bloqueando, agentes esses de arquivamento, né, de web, como o Internet Archive, que a gente pode também estar impactando, né? Então, assim, aquilo que eu falei sobre a força-tarefa, né, do especialista, não sei o quanto de vocês, mas ele deve estar na casa dos 10 a 50% que vocês tiveram que direcionar o trabalho, né? E isso é extremamente complicado, né? E aí, vamos chegar aos finais, né? Acho que o pessoal está com bastante perguntas aí, mas em síntese, né? Se a gente olhar no contexto global ou local, como exemplo da ABN, né? O que que a gente tem, né? É, evidências urgentes, né? Que é a questão problemática aí, né? 90% desses repositórios, e espero que esses 90% que estão em crise já consiga resolver com recursos computacionais até open sources e gratuitos, né? Que existem, mas é sempre um esforço muito manual, né? No caso da Biblioteca Nacional, a gente aí tem um aumento significativo no tráfego, mas foi resolvido, né? No âmbito nos Estados Unidos, a gente teve aí do Read the Docs, né, com o aumento do tráfego, mas isso também já foi resolvido usando aí o recurso de cache, né?
e uso também do off, né, que você havia comentado. Não sei se ficou claro também para o pessoal que o WAF, né, que é o WAF, que o Geraldo havia comentado, como que ele funciona? Simplesmente você tem uma sequência de assinaturas que são padrões, e quando alguém manda alguma requisição, vamos imaginar que seja maliciosa, essas assinaturas elas são consultadas e se casar com essa assinatura, ele faz o bloqueio. Então o AF ele faz esse tipo de papel, né? O que para solucionar essas evidências convergentes, a gente fez o uso, a implementações como o GovShield, aí, que foi eficiente, né, para a BN. A COA, eles criaram um task force aí para 2025. Esse task force aí é criar um comitê, né, com instituições especialistas que tenham interesse para criar um modelo para minimizar esses impactos, tá? E que ele seja replicável para outros países, né? A gente não está criando nada de novo, tá? O uso do Cloudflare, desses recursos, eles já existiam, né? Eles só se especializaram melhor para redução de impactos, né? O que é urgente, né, se a gente olhar, né, os próximos 6 a 12 meses é crítico, né, porque pode haver aí um colapso irreversível num contexto aí de arquivamento, né, porque se a gente olhar para esses agentes que, de forma deliberada, elas fazem acesso sem respeitar o robots, né, cria-se uma vulnerabilidade constante, né? É necessário que a gente faça uso aí do Cloudflare, do GovShield, né, que é no âmbito aí do governo, né? Juntar-se ao COAR Task Force é um dos meios aí para a gente conseguir também entender como que o mundo está lidando com isso, né? Documentar e compartilhar incidentes, esse é um caminho, né, que está diretamente ligado ao Core Task Force, né? E até mesmo, por exemplo, participar de fóruns como o próprio Dataverse, onde o pessoal comenta de que forma que foram solucionadas as questões dos repositórios, né, do Dataverse, e quiçá, né, pressionar por regulamentação, né, para que reduza e para que eles respeitem pelo menos o que está no robots, né? É, o que podemos dizer, né? Com relação ao caminho que a gente está adotando. Tanto o Cielo, o que o Geraldo colocou, o Cielo também adota, mas usando outras tecnologias. A gente não usa o Gova Shield, mas usa um serviço de CDN que é mais barato, eu acredito, que chama BunnyNet. Ele se mostrou muito eficiente, principalmente na questão do desafio, né, que é aquele do CAPTCHA. O Bunnynet, você não precisa clicar para dizer que é humano, mas o que ele faz é assim, olha, espera um pouco para você entrar na fila. E isso reduz, né, os impactos relacionados ao tráfego, né? Claro, o uso também do off, que a gente também faz e reduziu bastante esse tráfego que no mês de maio a junho foi muito alto. A gente também chegou com acessos diários de 1,5 milhão, né? O Cielo ele fica entre 800 a 1 milhão, mas esses 500 é decorrente das IAs, né? É necessário, então, né, em suma, que a gente tenha cooperação internacional, né? Ele é essencial, e que a gente adote esses mecanismos, né? Essas são as referentes e fontes, a gente vai divulgar, né? O material depois para vocês. Eu agradeço aí a Gabriela pela apresentação, o Geraldo pelo seu case, né? E estamos abertos aí a perguntas, né? Sim, obrigada, pessoal.
Eu acho que foi muito rica a apresentação, apesar de eu já saber sobre o caso da BN, a explicação do Rondinelli foi complementando ao que a gente tem passado aqui na prática. Eu tenho uma pergunta aqui que surgiu enquanto vocês estavam falando, e é uma coisa que acontece também. Vem acontecendo, né? Os usuários legítimos hoje, eles têm um conhecimento maior de tecnologia da informação. Eles usam programação, né, para fazer suas pesquisas, utilizam de Python, enfim, e da própria inteligência artificial. Vocês, como técnicos da área de TI, o que que vocês pensam sobre esse usuário legítimo que usa de tecnologia, mas ele também não está se apresentando para as instituições de memória, né? A gente tem um certo impacto, é menor do que uma Meta, né, uma empresa grande, só que vários usuários legítimos também utilizando um sistema, né, próprio de harvest, enfim, isso impacta nos nossos serviços. O que que vocês pensam em relação a esses usuários que não são grandes empresas, mas a gente também tem que pensar nesse tipo de acesso? Fazendo uma analogia, até que o Geraldo já falou aqui com a gente, quando você vai na biblioteca normal, você não pede para baixar 50 livros que você vai ver aqueles 50 livros naquele momento, né? Aqui na BN a gente consegue entregar 3 livros em obras gerais. Só que com a internet as pessoas acham que podem abrir várias abas e utilizar dos serviços o tempo todo. E tem uma fila, né, para utilizar esses serviços. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho nesse sentido também, em relação a esses usuários legítimos e a questão da governança mesmo institucional, né? O que que as instituições podem pensar nesse sentido? Rondinelli ou Geraldo? Pode falar, Rondirelli, depois eu complemento. Tá. Ó, eu posso falar como por experiência do Cielo, né? A gente recebe muita requisição partindo de várias fontes, inclusive de pesquisadores, que eu acho, acredito que esses legítimos que você está colocando, boa parte deles são pesquisadores, né? O pesquisador em si, ele não sabe, por exemplo, o que é um agente, ele sabe que ele está usando lá o Python, né? Talvez uma forma de lidar com isso, sabendo que a gente está implementando bloqueios, é você ter uma cartilha obrigando ele, pelo menos, a usar os agentes corretos. Então, de repente, o Python, você pode falar para ele que o agente vai chamar, por exemplo, BN alguma coisa, entende? Como também quando a gente faz arquivamento, a gente fala qual é o agente, como locks, clocks e assim por diante. Então, eu acredito que é um papel da instituição gerar esse tipo de processo inicialmente. Porque o usuário em si, eu acho que não é ruim você entregar, sendo que a gente trabalha com dados abertos, né? Ou com a ciência aberta. Então, eu acredito que a gente poderia partir dessa visão. Porque antes da IA, a gente sempre pensa assim, entrega o que eles quiserem. A pessoa, se quiser baixar o Cielo inteiro, ela pode baixar. Só que a gente, uma vez que hoje sabe que aumentou esse tráfego, né? Talvez tenha que criar uma cartilha de boas práticas dizendo como tem que se comportar. Acho que seria mais saudável isso. Perfeito. Aqui assim, eu gosto sempre, né, Rondirene, como a Gabriela comentou, né, de trazer, né, sempre o paralelo do mundo físico, né, e aí para o virtual, digital, porque eu acho que fica mais claro, né, e para contextualizar, porque com a questão da internet, com a questão do mundo virtual, meio que se perdeu essa questão do limite, né? Então, assim, as pessoas acham que os recursos são ilimitados e não são, porque
A gente tem aqueles três pilares: processador, memória e HD. Então, chega uma hora que isso não é mágica, né? Por mais que tenha o conceito da nuvem e tal, mas não é mágica. Então, os recursos são limitados. Lógico que dentro de uma escala bem maior, questão da internet. Mas, bom, eu corroboro aí com a sua visão. É um ponto que a própria biblioteca ela está se deparando, né, agora. Esse ferramental que a gente implementou, esse serviço, trouxe à luz essa questão, porque assim, o grande desafio foi identificar esses robôs, né, a materialização desses bots, legítimos ou não legítimos. E aí a instituição ela precisa se debruçar agora numa política de uso, né, desses recursos digitais, partindo aí para a governança da informação. E para aqueles pesquisadores, e aí como pilar, né, e tornar isso público dessa política de uso, e para os pesquisadores que possuem um conhecimento mais técnico e que realmente precisam e necessitam consumir, né, os nossos repositórios digitais, que eles o façam seguindo ali, né, as boas práticas, as recomendações. Não há nada de novo, né? Eu tô numa Sim. instituição de acervo, né, uma biblioteca nacional, então eu lido diariamente há 27 anos aí com as bibliotecárias. E aí tem os protocolos, né, de interoperabilidade, Z39.50, tem o MPH, então, assim, são protocolos que definem realmente o regramento daquilo que você pode oferecer e daquilo que você pode consumir, falando assim, meio linhas gerais, né? Então, assim, eu acho que essa cartilha e essa política de uso vai nesse encontro, porque a tecnologia, ela possibilitou, né, a facilidade das linguagens hoje de programação possibilitou esse Harvest aí, esse crawler de uma forma bem rápida e para qualquer tá disponível, né, esse ferramental. Então, assim, eu acho que a instituição ela precisa se debruçar em cima dessas políticas, sim, e definir esse regramento aí, esse direcionamento, porque, mais uma vez, os recursos são limitados. Sim. Eu só queria colocar aqui, só respondendo a Marilis, né, eu acho que ela vai sair, mas deixando bem claro que essa situação ela é nova e talvez as instituições elas podem estar perdidas ou precisando de alguma ajuda. Sintam-se à vontade, aqueles que estão presentes ou que assistam posteriormente, né, em nos contactar ou me contactar que estou aberto a colocar soluções, né, ou avaliar soluções junto, em conjunto, para que essas instituições não sofram tanto com essa situação, né? Alguém tem alguma pergunta? Vocês foram britânicos. É. Foram- Vamos Tem mesmo. eu acho que ninguém quer falar, mas eu acho que seria interessante, Rodinelli, que a gente havia conversado lá no âmbito do grupo, você colocou como uma possível solução também os bloqueios de navegadores defasados. É, Esse dos navegadores, o que acontece, né? O Cielo tem um repositório Dataverse chamado DataCielo.org, né? A gente percebeu que houve um aumento muito significativo de acesso e realmente boa parte do tempo ele começou a ficar indisponível. E aí eu comecei a avaliar, e aí eu comecei a fazer bloqueios partindo de várias formas, por exemplo, bloqueio por IPs de regiões específicas que a gente sabia que não era legítimo, né, que não tinha tanto acesso. E aí percebemos que o bloqueio vinha muito dos Estados Unidos, mas bloquear os Estados Unidos, por enquanto, até a gente identificar, estava bloqueando o pessoal do México, que tinha bastante pesquisadores do México que utilizava, talvez, não sei se é pela proximidade do país ou que eles estavam nos Estados Unidos, né? E aí eu comecei a avaliar que nos logs de acesso, ou seja, quem estava acessando, utilizava agentes conversões. Quando eu falo agente, imagina o seguinte, né? Vamos imaginar que você usa o Chrome. O Chrome ele tem uma versão. Essa versão ela pode, não sei, hoje deve estar na 14 ou 21, enfim, desculpa, não conseguiria lembrar. Mas
Imagina o seguinte, quando você acessa e você está usando a última versão, para mim, que olho para os logs, eu vejo que você usa Chrome versão blá blá blá. Então isso é um agente, eu consigo olhar você como um agente. E aí eu percebi que essa numeração era assim. Imaginem que hoje o Chrome está no 21, mas tinha Chrome 4, 5, que não faz sentido porque eles foram lançados há 3 anos atrás. E aí eu falei, isso me parece que é algo deliberado. E aí o que eu fiz? Eu peguei a relação dos Chromes mais atuais, que são as versões que possivelmente poderiam ser utilizadas, como as últimas 3 ou 4, e aí eu comecei a colocar essa relação no próprio servidor, como uma regra de exceção. Essa regra, se alguém tiver interesse depois, eu poderia mostrar como funciona. E aí, depois que eu fiz isso, simplesmente parou. Porque eu sabia que muito dos agentes que está sendo utilizado nem era, por exemplo, ChatGPT, ou Meta, ou Cloud AI. Eram empresas de IA que estavam usando, fazendo esse tipo de consulta. Então, assim, não é só esses players, essas instituições principais que estão fazendo isso. Outras instituições que parte de Estados Unidos, China, estão fazendo essa mesma jogada. Mas, em consequência, de repente, algumas integrações que a gente tinha com o Dataverse, com o OJS, né, começaram não, a ser bloqueado. Por quê? Aqueles agentes que é usado pelo Python, né, que a Gabriela deu como exemplo, é usado também por nós. E aí eu tive que começar a olhar, a refinar, a conversar com quem usa para começar a fazer esse desbloqueio. Não é algo que aconteceu em uma semana, de repente passou um mês e alguém chegou e falou: Olha, não está funcionando tal coisa. Ok, a gente sabe do que se trata, né? Mas essa foi uma das ações sem um custo adicional que a gente fez uso. Foi isso que o Cielo, em primeiro momento, fez. Aí depois usou CDN, o OFF, né? Que aí já é um custo que se tem para a instituição, né? Foi isso. Sim, mas é interessante compartilhar que é uma medida mais simples, né, digamos assim, Sim, dentro do arcabouço de TI, mas que funcionou e eu acho que serve para outras instituições. sim. Tá todo mundo com vergonha, ninguém. Muito técnico. Eu acho que para mim foi tranquilo, assim, não tem mais. Se não tiver mais nenhuma questão, a gente encerra. Eu agradeço novamente ao Miguel, ao Rondinelli, ao Geraldo por ter aceitado o convite. E eu acho que dentro da rede cariniana a gente pode amadurecer esse assunto e ajudar também as outras instituições que provavelmente estão sofrendo e ainda nem sabem, ou ainda nem detectaram, né, esse É, problema. A Biblioteca Nacional vem trabalhando, né, para melhorar, esse cenário e eu conto com vocês para ajudar a gente a continuar preservando esse ativo tão importante para o Brasil e para o mundo. Obrigada, pessoal, e um bom obrigado. dia. Agradeço. Bom dia a todos aí. Bom dia, tchau, Tchau. tchau, gente.